Hamas, a organização terrorista que governa Gaza. Como tudo começou. Vamos voltar a 1987. O primeiro Inata interrompe contra Israel e dentro da Irmandade Muçulmana em Gaza nasce Hamas, mais violento, Hamas. Hamas publicou sua carta que apela à matança dos judeus, tendo a jihad como caminho, recusando soluções pacíficas por princípio e jurando invadir Israel e ser morto por causa do primeiro. Ataque terrorista oficial do Al-Hamas aconteceu no início de 1989, quando Hamas sequestrou e matou 2 soldados das Forças de Defesa de Israel, e logo depois chamou para a jihad contra o inimigo sionista. Em todos os lugares ao longo dos 9 anos, o Hamas realizou atentados suicidas em todo Israel e entrou na lista dos departamentos dos Estados Unidos e das organizações terroristas estrangeiras, designadas em 2000. Segundo o Inata, começou ainda mais violentamente do que primeiro e aterrorizou os israelenses com mais atentados suicidas, carros atropelando, sequestros e disparando foguetes contra Israel. Pela primeira vez, o Hamas também executou Gazim, que se pensava estar colaborando com Israel. Esse reinado de terror de 5 anos deixou mais de 1.000 israelenses mortos, e quando o segundo Andata chegou ao fim, Israel tentou terras por paz. Em setembro de 2005, Israel retirou-se unilateralmente de Gaza, e as forças de defesa de Israel retiraram mais de 9.000 israelitas das suas casas em toda a faixa de Gaza. Foi aqui que a história do Hamas realmente começou. Em janeiro de 2006, o Conselho Legislativo Palestiniano realizou eleições entre o Hamas Fatah e outros partidos mais pequenos. O Hamas venceu a maioria dos assentos e Ismail Haniyeh se tornou líder de Gaza. Logo depois que o Hamas se infiltrou em Israel através de um túnel transfronteiriço e sequestrou o soldado das Forças de Defesa de Israel, Gilad Shalit, enquanto matava outros 2. Enquanto o governo de unidades do Hamas e das Farc estava se desfazendo, com 1 ano e meio de sangrentos confrontos internos, a violência culminou em junho de 2007, quando o Hamas, de forma infame, jogou membros das Farc dos telhados e realizou uma tomada militar completa de Gaza. Desde 15 de junho de 2007, o Hamas controlou todos os aspectos do governo e da vida em Gaza, e não houve eleições desde que o Hamas rapidamente invadiu Gaza. O terreno manteve a resistência armada contra Israel como a sua principal prioridade, ao mesmo tempo que negligenciou as necessidades básicas do Gazim. Eles eram agora completamente responsáveis pelo Hamas. Aumentou os impostos sobre as empresas de Gaza, impôs taxas sobre os bens contrabandeados, recebeu atualmente cerca de 100 milhões de dólares do Irã e desviou milhares de milhões de dólares ajuda internacional para financiar a construção de foguetes, drones e uma rede de 500 quilômetros de túneis subterrâneos para se esconder e operar na liderança do Hamas. Tornou-se bilionária enquanto a maioria dos Gazim lutava na pobreza sob o governo opressivo do Hamas. As crianças são ensinadas na escola a querer matar judeus e são doutrinadas e treinadas nos acampamentos de verão do Hamas. As mulheres em Gaza sofrem com altos índices de violência doméstica e as pessoas LGBTQ+, em Gaza são rotineiramente presas, torturadas e assassinadas desde a sua fundação. O Hamas armazenou suas armas em casas, mesquitas, escolas e hospitais, usando infamemente civis como escudos humanos para o seu terrorismo até hoje. Em 2011, o Hamas libertou Gilad Shalit após 5 anos de cativeiro, num acordo que libertou 127 terroristas condenados de Israel. Yahya Sinir, conhecido como o carniceiro de Khan Yunis, regressou a Gaza e acabou por tornar-se o novo líder oficial do Hamas. No verão de 2014, membros do Hamas sequestraram e assassinaram 3 adolescentes israelenses, iniciando uma guerra de quase 2 meses. Durante a Operação de Proteção de Israel, o Hamas disparou 4.500 foguetes em Israel. As Forças de Defesa de Israel destruíram 32 túneis do Hamas, e o Hamas violou vários cessar-fogo oficiais antes do fim da guerra em 2018. O Hamas lançou a Grande Marcha do Retorno,
e incitou tumultos semanais acerca da segurança em Gaza, na tentativa de rompê-la e invadir Israel, e pronunciando em massa o que estava por vir em 2023. Durante esse período, o Hamas também surgiu com novas maneiras de aterrorizar Israel. Eles amarravam explosivos a balões e pipas para flutuar em Israel, queimando e destruindo milhares de acres de terra em todo o sul de Israel. Esses tumultos violentos e ataques incendiários duraram quase 2 anos, com um pico em maio de 2019, quando os Estados Unidos mudaram sua embaixada de Jerusalém. No dia seguinte, a grande escalada ocorreu em maio de 2021, quando Hamas lançou barcaças de foguete em direção a Jerusalém, desencadeando a Operação Guardião dos Muros. O Hamas e a Jihad Islâmica dispararam quase tantos foguetes quanto Israel em apenas 12 dias, quanto no período de 2 meses em 2014. 2 anos depois, o Hamas realizou o ataque que se tornara o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto em 7 de outubro de 2023. Desde o Holocausto. Em 7 de outubro de 2023, milhares de terroristas do Hamas romperam a fronteira e invadiram Israel, massacrando mais de 12.200 israelenses, a maioria deles civis, enquanto disparavam simultaneamente milhares de foguetes por todo o território de Israel. Refém cerca de 240 crianças, mulheres, homens, idosos, civis e cidadãos estrangeiros desde o 7 de outubro. O Hamas e Israel estão em guerra, com o Hamas escondendo-se atrás de civis de Gaza em todas as oportunidades, inclusive operando dentro de hospitais, vestindo roupas de civis, enquanto lutam ativamente e impedem fisicamente os civis vistos em zonas de guerra. Quando o Hamas lançou esta guerra em 7 de outubro, as forças de defesa de Israel declararam 2 objetivos para trazer os reféns para casa e eliminar completamente o Hamas.